a haver aí um microfone, talvez. Um, dois. Pois, agora sim. Bom dia, muito obrigado a todos os intervenientes pela oportunidade de estarmos aqui. Agradecer especialmente ao meu amigo Rui pela sua intervenção, que eu estava aqui a comentar ao lado, trabalhámos tantos anos juntos e nunca o tinha ouvido o Rui intervir. De maneira que é coisa. Nós vimos aqui uma abordagem e ela começou exatamente por um dos fatores que eu tenho defendido enquanto promotor de shorts e shipping em Portugal, que é a questão da internalização dos custos externos e por aí fora. Mas, curiosamente, aquilo que nós vimos, e é o que é o facto na realidade, é aquilo que eu considero o aspecto de pela negativa, ou seja, nós vamos ser competitivos não porque melhoramos, por um lado, já lá vou depois, mas essencialmente porque piora claramente as condições em que o modo rodoviário se processa. Porque esta internalização dos custos externos, juntamente com a diminuição das importações no período em que vivemos e por aí fora, o que vai é acrescer, no fundo, custos ao modo rodoviário. E, logicamente, isto tem que trazer uma preocupação para todos nós, enquanto portugueses, se quisermos, porque isto vai trazer o encarecimento também dos nossos produtos. Logicamente que a internalização dos custos externos, para quem estava muito baseado na rodovia, para produtos que competiam e tinham um fator positivo nessa competitividade, pelo facto de ter custos baratos rodoviários, os países mais periféricos vão ser penalizados. E, portanto, as nossas exportações aí vão sofrer e, logicamente, sendo bom para o desenvolvimento do transporte marítimo de curta distância, em termos macros para o país, tem estes inconvenientes, é bom nunca os perder de vista. Portanto, onde nós temos efetivamente que atuar, no meu entender, e isto tem sido o que eu tenho procurado tantas vezes vir a dizer, é em custos que nós temos hipóteses de os diminuir, de os bater. E aí o Rui falou, e já tinha sido apontado, fulcral, burocracia. Nós temos que conseguir, tanto quanto possível, que o caminhão e o navio tenham um tratamento exatamente igual. As cargas, independentemente que entrem num caminhão ou entrem num navio, têm que ser tratadas de uma forma igual. Há aqui custos, como o Rui falou, que nem sequer muitas vezes são visíveis, mas que estão lá. Quer queiramos, quer não, no final estão lá e vão impedir muitas vezes que o exportador utilize o navio e utilize antes o caminhão. Por outro lado, há um tipo de custos aqui que é extremamente penalizador nas cargas de shorts e shipping e que foi ali apontado e que é bom nós não termos medo de os vir a enfrentar. E estou claramente a falar na mão de obra portuária. Porque enquanto numa viagem deep sea isto se esbate de uma forma diferente, nos shorts e não, tem um peso extraordinariamente significativo nas cargas. E nós temos que nos concentrar aí com toda a clareza e agir, porque se ficarmos à espera que o mercado haja, não vai agir. Temos que ser nós a agir e ter a coragem de o fazer. Depois falou-se em algo que eu também tenho defendido muitas vezes, que é a questão de ser a carga utilizada hoje no shorts e shipping de ir por contentor. Eu tenho dito muitas vezes isto, nós em Portugal não temos massa crítica suficiente para ter grandes veleidades de não combinar, se queremos a frequência, e a frequência é fulcral no desenvolvimento do transporte marítimo de curta distância, se queremos ter a frequência, temos que combinar cargas que são europeias com não europeias e basear muito dos nossos serviços, já hoje em dia se chamam os feeders, para a carga do shorts e shipping. Portanto, temos de ter um mix aí e isso permite que haja uma frequência maior, porque se formos só ter a carga de shorts e shipping, é muito curto. É lógico que, quando eu falo nisto, cria-se um outro problema depois. É como é que esse mix é feito, qual é a carga mais importante para o armador. E hoje, ainda, aquilo que o mercado tem-se vindo a perceber é que o feeder, portanto, a carga do deep sea, bate a carga do short sea. Eu acho que no dia em que o armador começar a perceber que há uma vantagem evidente em que isto seja diferente, pode ser que olhe de uma forma diferente para isto. Bom, indo por este caminho, vamos chegar também à questão do ro-ro, lolo, o quê? É outra questão em Portugal. O Rui apresentou ali uma série de serviços que em Portugal falharam,
durante estes anos todos e, curiosamente, a maior parte deles é quase toda ro-ro. Depois também explicou porque é que em determinados casos porque é que em determinados casos os ro-ros ou os shorts e shipping é um sucesso. E essencialmente quando falou no Báltico e falou no Mediterrâneo, estamos a falar em casos de ro-ro. E, portanto, em que é o próprio caminhão, que há uma vantagem pelos tempos de descanso, pelo que seja, mas há uma vantagem evidente em que o caminhão utilize quase como um ferry esse serviço. É uma ponte para o outro lado. E isso é efetivamente importante. Porquê é que em Portugal o ro-ro não tem conseguido vingar? Porque efetivamente as distâncias são maiores e porque efetivamente existe aqui algo no meio que faz moça e que já fez moça em alguns dos serviços que se chama a Biscaia e no inverno pode ser bastante complicado. Tem sido um modelo de sucesso a autoestrada que sai, o novo serviço da autoestrada do mar que sai de Riron, curiosamente até em passageiros, eu fiquei surpreendido com os números que estão a atingir. Eu gostava, apesar de tudo, de ver, e tenho que atravessar a Biscaia, de ver a evolução disto. Eu tenho alguma dificuldade em acreditar que possa haver muitas hipóteses de ro-ro em Portugal. Haverá para 1, 2 serviços e ficávamos por aqui. E isto não é despeciente quando falamos em terminais especializados, porque se nós formos para pensar em ro-ro, logicamente temos que ter uma especialização no terminal, porque é totalmente diferente nós estarmos a pensar em tráfego rodado do que em tráfego contentorizado. As disposições do terminal serão totalmente diferentes. Como eu penso que em Portugal a desenvolver-se o short shipping será muito mais na área do contentor, eu não apontaria para uma grande especialização nos terminais. Apontaria sim para uma flexibilidade no terminal, para haver áreas específicas onde fosse tratado o short shipping de preferência, mas que pudesse mudar se necessário. E era mais ou menos isto que eu tinha para dizer. Obrigado.